Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Boa noite deste dia 6 de setembro de 2019. O Atualidades Pampa, debaixo de chuva, debaixo de sol, com ventania, ele está sempre chegando na sua casa, está sempre chegando perto de você, onde quer que você esteja, em todos os cantos deste estado do Rio Grande do Sul. E vamos mais além atualmente, né? Vamos em todos os cantos onde você estiver. Você pode estar na Europa, que você consegue acompanhar o Atualidades Pampa. Eu sei que você deixa de visitar um museu, uma coisa assim, para assistir o Atualidades. Nós temos um cordão umbilical com você. Não resta a menor dúvida. Vamos a alguns dos assuntos deste dia 6, Vitorino. O presidente Bolsonaro mexe na famosa carteirinha de estudante e irrita muita gente. Um ano da facada no hoje presidente, causas e consequências. Brasil e Argentina assinam acordo de livre comércio automotivo. E a chuva da censura que gerou um vendaval de vendas. Vereadores propõem projeto de lei que visa proibir o fumo em locais públicos em Novo Hamburgo. Tirando a facada do Adélio e tirando o acordo da Roberta, as outras manchetes são praticamente um espetáculo à parte. Não, é só nesse país, só nesse estado que acontecem coisas dessa natureza. O que é a tua... Bom, primeiro vamos saudar a beleza do cabelo da Ana. Que é isso, dona Magda? Fez com que a beleza dela, o seu rosto, a sua simpatia aparecesse para a gente. Que ficava tudo escondido num monte de cabelo, um monte de franja. A Ana é lindinha. Não, fiz uma mudança de visual temporária, depois teremos novas novidades, aí estamos preparando, então, um novo visual, mas também um novo visual que combina com a Praça da Alfândega. Não é bem a minha manchete, mas lembrando que faltam 57 dias para um momento muito especial para a nossa capital, que é a Feira do Livro. Um evento aí que passa por tantos problemas, alguns anos, né? No ano anterior até não conseguiu quase acontecer, graças a alguns patrocinadores e o incentivo de instituições aconteceu. Então, Porto Alegre se preparou de maneira antecipada, 57 dias para esse grande evento, e está revitalizando a Praça da Alfândega, que é aquele cenário lindo para quem curte os livros, são palestras, são oficinas que fazem a diferença, pelo menos para mim, que sou uma porto-alegrense apaixonada pelos livros, principalmente porque a gente começa a conhecer os nossos autores daqui. Mas a minha manchete tem a ver com a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, porque muitas pessoas solicitaram esse assunto, estão falando desse assunto, porque uma revista em quadrinhos, conhecido como HQ, ele foi censurado, por assim dizer, porque trazia cenas entre dois personagens que se gostavam, estavam namorando, começando um relacionamento e eles estavam se beijando. Era o HQ dos Vingadores e justamente por estar numa área, uma seção infanto-juvenil, o Crivella, o prefeito do Rio de Janeiro, achou que aquilo era inadequado, que de fato, pela lei, pelo estatuto, esse tipo de conteúdo ele deve ser comercializado, mas com um material plástico preto embalando ele e também com um aviso sobre o conteúdo desse material. Hoje foi feita uma fiscalização, até a Bienal entrou também com um pedido, um mandato de segurança preventivo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para evitar que a fiscalização então acontecesse, que novas obras fossem recolhidas, mas então essa ação de fiscalização da Secretaria de Ordem Pública, ela acabou procurando esse livro para saber mais informações, só que justamente para ele ter ganhado as manchetes, nós temos até a imagem então desse livro, né, desses quadrinhos, e foi tão polêmica que, de fato, ela esgotou em 30 minutos, viu, Magda? Eu falei que, para os editores, foi uma sensação, porque num país que a gente vende tão poucos livros, justamente por essa polêmica da censura, né, do conteúdo, então ele esgotou em menos de 30 minutos de Bienal do Livro lá no Rio de Janeiro. Olha, eu sou pretensiosa mesmo, né? Achar que eu vou tapar alguma coisa de vídeo com esse meu tamanho, né? Eu sou pretensiosa. Agora eu olhei e fiquei ridícula, porque é um negócio mágico com uma cabecinha e um corpinho assim, desse tamanhinho ali. Mas hoje a Polícia Civil... O assunto... Vamos debater o assunto? Se quiser.
Não, até eu falo, ninguém fala. Não, eu até peço ajuda aqui do Dr. Ruschel, porque a OAB do Rio de Janeiro se manifestou sobre o recolhimento desse material, né, porque não estava nessas especificações, então emitiu uma nota que até traz a Constituição, o artigo 5º da Constituição Federal, que fala sobre a livre manifestação Vamos do lá, pensamento. Dr. Ruschel. A matéria ela tem vários enfoques para ser dado, né? Primeiro, se foi porque o beijo era gay ou se foi porque havia um beijo num livro infantil. Sim. Então, aí nós já começamos. Aí nós começamos Temos que saber a que se refere. Tem que saber a que se refere. Segundo, a má condução de todo o processo e do prefeito ir numa coletiva e anunciar o que vai fazer, causando esse rebuliço todo, quando poderia tentar, ou através até do seu departamento jurídico, ele trazer uma solução que não passasse pelo executivo com a repercussão que teve. Terceiro, a prefeitura ela não tem esse poder, só uma ordem judicial pode entrar num órgão como esse e fazer lacrar e pegar livros de lá, né? Então é uma série de pequenos equívocos, mas o principal deles é exatamente essa diferença, porque se for dar um tom de homofobia ao beijo, aí sim, aí eles arranjaram uma incomodação enorme, porque vai o artigo 5º, aí se vai para a família homoafetiva está reconhecida desde 2011, em 2019 foi criminalizada a homofobia, então nós teremos diversas coisas. A OAB do Rio de Janeiro, através da presidente, doutora Silvana Moreira, presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, se manifestou exatamente em relação à questão técnica. Então, a matéria é muito complexa, dona Magda, exatamente, que o prefeito abordou de uma forma, vamos dizer assim, eu considerei abrupta. Eu acho que ele poderia ter conduzido e não teria, como disse, em 30 minutos, ele conseguiu o que ele não pretendia. Ele vendeu todos os livros da Bienal. Gustavo. Eu vejo essa matéria como, mais uma vez, uma tentativa de se buscar no choque, no ataque à família, o ataque à criança, o ataque aos princípios éticos e morais, uma forma de fazer dinheiro. Está evidente de que um gibi, porque não é um livro, é um gibizinho, como antigamente a gente comprava nas bancas de jornais, é um gibi. E é um gibi que tem uma ou mais cenas homossexuais. Vocês estão vendo aí uma ou mais cenas homossexuais? Esse é o beijo. Eu acho que não deveriam ser oferecidos a crianças. Eu não tenho nada contra, façam o que bem entender, mas eu acho que o ódio a isso é um erro. É um erro, porque agride aqueles que não concordam. E aqueles que concordam têm que respeitar aqueles que não concordam. Mas o meu mote em relação a isso é, primeiro, não se usa dinheiro público para promover eventos que tenham esse tipo de produto. Ponto. Quer vender? Vende na banca da esquina com um saquinho alertando que tem cenas... Isso não é censura, não. Censura é proibir, não pode, pronto. Não. Tem que se adequar. Segundo, Prefeitura do Rio de Janeiro, pelo código, pelo ECA, a Secretaria de Indústria e Comércio do Rio de Janeiro tem o poder, sim, de recolher todo e qualquer material que seja em desacordo com a lei. E esse material estava em desacordo com a lei. Era um gibi que era vendido abertamente, sem nenhum tipo de alerta e sem nenhum tipo de classificação etária. Portanto, qualquer criança de 7, 8, 9, 10 anos poderia comprar e fazer uso desse gibi. Então, assim, querem fazer, querem divulgar, querem propalar, façam o que bem quiser. Não com dinheiro público, não em local patrocinado com dinheiro público e preservando o respeito àqueles que não concordam. É só isso. Perfeito. Então eu acho que o prefeito agiu certo, sim. Eu teria feito rigorosamente a mesma coisa. Eu concordo quase 100% com o Vitorino. A única coisa que eu discordo é o método utilizado pelo Crivella, porque ele de certa forma sabia se o conteúdo, já se tinha anunciado que esse produto estaria à venda na Bienal. E aí ele esperou ir para a Bienal para fazer o poderia sucesso. Até não proibir de forma alguma, mas é isso, adequar. Não, mas é que ele não pode proibir, legalmente ele não pode proibir antecipadamente. Aí é censura. Mas não proibir. Ele tinha que porque o mote legal dele é o material estava sendo vendido de forma irregular. Sim. E aí a Secretaria Municipal
dos Comércios do Rio de Janeiro tem o poder, sim, de recolher. Sim, não. Então, ele mesmo sabendo, ele tinha que respeitar a lei. O comentário foi meu. Quando esse produto foi anunciado que seria vendido durante a Bienal, já chamava atenção o título, porque é ali a saga das crianças, é alguma coisa, não me lembro exatamente. Tem o nome ali, ó, fala em crianças ali no título. A Cruzada das Crianças. A Cruzada das Crianças. Então, de certa forma, já se previa que causaria um barulho. Ou seja, já se previa um sucesso de vendas. Então, de certa forma, o Crivella poderia ter tomado essa atitude que tomou antes. E aí não só o Crivella, a assessoria toda já estavam a par que esse produto viria. Já é uma onda. Esse produto causou esse mesmo barulho quando foi vendida a versão original em outros países. Deu a mesma confusão. E aí, o que me chama a atenção é que, assim, não é nenhuma novidade que quando a gente destaca, faz barulho, a atenção vai estar voltada. Sim, aí volta. Ele deu um tiro no pé no sentido de gerar uma procura absurda pelo produto que, se deixasse, eu duvido que fizesse esse sucesso. É que só pra gente ter a noção que são 5 milhões de obras, de títulos que são então comercializados na Bienal do Livro. E claro, a gente entende que o HQ, que é um quadrinho, né, ele tem esse, é um pouco mais específico, de capa dura, edição de colecionador. É mais, assim, vamos dizer assim, não é aquele que a gente costumava comprar na banca. Ele é não é o nosso Tio Patinhas. Ele é um pouco... Nem a Mônica. Ele é aquela versão mais, assim, vamos dizer, mais requintada para quem curte mesmo o assunto. Ele estava, assim, justamente por ter uma capa dura e ela acaba tendo uma facilidade de danificar a capa, ela vem sim num saco plástico. E até o Procon, ele falou que é direito do consumidor que quando compra uma obra não está de acordo até com seus valores e tudo mais, ele pode sim devolver, solicitar que o dinheiro, então pegar esse dinheiro de volta. E até mesmo se destacou, diversos especialistas que falaram sobre o assunto, que até um alerta para os pais que é sempre bom você saber o que a sua filha, o seu filho consome. Então, por mais que você vá a um local que está, então, uma Bienal do Livro, dê uma olhadinha, né? Acaba olhando sobre o que se trata, porque até mesmo pode ser uma inserção do assunto, porque o próprio Crivella, levando em conta essa situação que ficou, assim, um pouco constrangedora, porque ele foi acusado de censura, mas é uma questão técnica, mas a maneira que ele abordou ficou um pouco estranha. Ele disse que não é dever, então, de alguma obra literária ter esse papel de explicar às novas famílias ou às famílias homoafetivas que isso é uma responsabilidade da família. Eu também acho. Isso né? É então, isso que eu falo assim, para você inserir esse assunto, até se seu filho chega com essa dúvida, a melhor maneira de conversar é você estar ciente sobre o conteúdo, entender as dúvidas e explicar da melhor maneira, porque a gente lembra, né? Nas escolas hoje a gente tem famílias, né, que são homoafetivas, então você também tem essa responsabilidade de explicar, porque em todo ambiente isso já é uma realidade. Dona Magda, quero só para fechar a questão da parte jurídica, porque para mim é importante exercer o contraditório com o Vitorino. Em relação aos poderes da prefeitura, os poderes da prefeitura são em questão de fiscalização, interpretação da lei, só o judiciário e por ordem judicial. Eu queria afirmar este meu posicionamento, respeitando o contraditório do meu colega. Aqui não houve interpretação da lei ali, doutor. Não, o prefeito tinha que interpretou a lei. À venda, todo produto à venda está sujeito à fiscalização municipal por parte da Secretaria de Indústria e Comércio. Quando o produto apresenta uma irregularidade, ou seja, está fora do que prevê a lei, e esse produto está fora do que prevê a lei, porque tem um componente homossexual, e a lei é bem clara de que os componentes, está no ECA, de que tais componentes em qualquer veículo... Quem fez essa interpretação? Exatamente, nós estamos divergindo. Quem fez essa interpretação? Alguém que não tem poder para isso, porque não é juiz, não é do judiciário. Não, o prefeito. O prefeito que fez essa avaliação de que o ECA estava sendo violado, não foi? Mas a interpretação, eu não estou interpretando. O próprio autor da obra, a editora, assumiu de que tem imagens de cunho homossexual. Não, mas ele não está falando nem de ti, ele está dizendo que quem disse foi o Crivella. O Crivella devia ter deixado. Ele está se referindo ao Crivella, que não sabe nem para falar isso. O Crivella falou bobagem. Pois é isso, e tu estás dizendo a mesma coisa que ele disse. O Crivella agiu certo, mas falou bobagem. Vocês estão dizendo a mesma coisa, tu entendeu? Deu um ruído aí na comunicação do teu entendimento. Gostaria de saber se o livro é para adolescentes ou para crianças, diz Aeda de Canoas. Se for para crianças, está errado. Se eu tivesse uma criança, jamais compraria
para ela um livro como este, né? Um gibi. E ainda tem outra coisa também, né, para tornar mais controvertido o tema ainda, porque ele, embora estivesse ensacado, que é um pré-requisito, não havia um dizer expresso de conteúdo. Sim. Então ele tinha atingindo metade das obrigações, das regras, né? Que era quando tem um conteúdo assim, eles têm que estar ensacado e um bilhetezinho em cima. Esse produto contém, né? Fazendo alguma alusão. Ele estava ensacado, mas não havia o aviso. Embalagem, o saco plástico era uma preocupação com o material em si, com a Sim, não era pela... não era o preto conteúdo, que tem... necessariamente com conteúdo. Olha aqui, o Beto Bastos diz assim, censura não, ele diz assim em letras grandes. Aí ele disse assim, vamos levar as crianças do 2º ano primário conhecer a casa da tia Carmen, diz ele. O que acha, Ruxa, o Beto Bastos? Ele está fazendo uma ironia. Eu não vou levar as crianças, mas talvez eu vá no convite do amigo, aí eu vá. Quem é a Chiquinha, hein? Não entendi uma coisa aqui. Não veio hoje a Dora Roberta, Carlos... Eu estou recebendo algumas informações aqui, inclusive em inglês, de que a própria Disney está incentivando isso. É? Já surgiram boatos nos Estados Unidos que a Disney pretende dar conotação homossexual a algum dos seus personagens. Isso, quando foi divulgado lá nos Estados Unidos, recebeu muita crítica. Sim. E a Disney foi muito atacada. Não sei se levou a proposta adiante, mas muita gente está mandando aqui, inclusive tem uma matéria na revista Newsweek americana que trata da matéria, onde a Disney passa a tratar as minorias, enfim, gênero e outras categorias menos numerosas no tecido social, tentando dar equanimidade através dos seus personagens. Isso foi dito por uma entrevista a Alan Idgon, que é um dos diretores de conteúdo da Disney. É que, na realidade, é uma tentativa da Disney de inserir a realidade do nosso universo dentro do universo fictício, até para facilitar o entendimento de alguma criança, das crianças, né, no caso, sobre a realidade que nós vivemos. A gente falar sobre as famílias homoafetivas e tratar isso como sendo uma anomalia ou algo equivocado, porque na sua própria escola, né, a criança pode encontrar alguma situação onde tem uma família homoafetiva, a criança pode ter algum tipo de mensagem também que se sente confusa, porque é importante os pais e a família serem um porto seguro para a criança tirar suas dúvidas, para ela não acabar perguntando para um coleguinha, para alguém mal intencionado, para alguém que vai fazer daquela falta de entendimento um equívoco. Então eu digo, às vezes, através de um filme, a criança vai perguntar, você de uma maneira simples esclarece a situação, porque até foi uma, não digo crítica, mas foi solicitado ter essa realidade, porque hoje faz parte do nosso universo. Fala, Rui. Deixa o Marconi falar. Desculpa. É que, na verdade, no caso da Disney em específico, é puramente uma questão comercial. O que se aproveita é se criar uma retronarrativa em cima disso. A Disney está pouco se lixando para comportamento, para seja lá o que for, nunca se preocupou com isso, até porque é uma empresa de entretenimento. Ela não é responsável pela formação de novos cidadãos ou estar envolvida com isso. Olha, eu discordo bastante disso aí. Sem problema. O que a Disney faz é o que tem se feito no mercado nos últimos anos, é se aproveitar do chamado pink money. Tem uma série de artistas que inclusive apanharam da própria comunidade LGBT por ter ficado claro que era isso. Aqui no Brasil... Oportunismo, né? É um oportunismo. Aqui no Brasil teve artista aí que fez, sem sentido nenhum, no meio de um clipe, botava um beijo na boca de outro cantor e a comunidade percebeu isso. Vocês estão simplesmente se aproveitando de um barulho, de uma histeria coletiva e ganhando dinheiro com isso. O que comercialmente eu não tiro da razão nenhuma da Disney. Não dá para Tem que aproveitar mesmo. criticar. Tem que aproveitar e dizer. Então, por isso que eu não entendo a crítica, porque exatamente, se tu estás fazendo um produto para comercializar um produto que vai atingir a classe, hoje nós estamos dividido, não vou falar em percentuais, mas nós temos hoje comunidade homo, nós temos a comunidade hétero, temos uma comunidade bi, tu está tentando atingir todos, a gente pode não concordar ou não praticar, agora negar a sua existência, essa é a questão. Eu abri, por isso que eu vou encerrar minha manifestação, até para a gente não ser repetitivo, mas dizendo o que eu disse no início. Se fosse um beijo de uma criança hétero, duas crianças, um homem e uma mulher, teria produzido tudo isso, porque o objetivo é esse. Ou as crianças não, o beijo de criança é que agride, ou o beijo o homoafetivo é que agride. Nós precisamos... A discussão é por isso que o prefeito não falou sobre isso. Ele deu a conotação de homofobia e por isso que gerou tudo isso. Muito bem.
Roberta, vamos à tua manchete? Vamos, Magda. Cambiar o tema? Vamos. Nessa sexta-feira, houve o acordo de livre comércio entre a Argentina e o Brasil na questão do setor automotivo. É um acordo que já estava sendo muito esperado pelo setor automotivo, porque a Argentina é o principal parceiro do Brasil nesse setor. O Brasil vende para a Argentina mais de 60% de tudo que produz em termos de automóveis. E, ao mesmo tempo, o nosso parceiro comercial principal desse setor automotivo está passando por uma crise tremenda. Em 2008, ela iniciou, em agosto de 2008, com uma grande inflação, os juros altíssimos. Agora se agravou ainda mais, a inflação está acima de 50% na Argentina, a taxa de juros deles está acima de 80%, e agora, recentemente, houve um controle cambial, onde o governo vai controlar o pagamento de licenças, dividendos, que é um fato novo que está acontecendo nesse país. E com isso, as exportações estão minguando. E aí que vem toda uma necessidade de haver esse acordo. Como é que era o acordo até então vigente? A Argentina e o Brasil assinaram em 2016 o chamado Sistema Flex, que vai terminar agora em junho do próximo ano, onde as exportações de um país para o outro não podem ultrapassar 1,5 vezes do valor que importa do outro. E agora, de uma forma gradual, nos próximos 10 anos, as exportações de um país para o outro poderão exceder em até 3 vezes as importações. Isso vem a calhar num momento de crise importante desses dois países. O setor automotivo festejou, e também em relação à produção interna do nosso país, o setor automotivo no Brasil está muito bem. Houve 2 milhões de veículos produzidos no acumulado entre janeiro e agosto desse ano. É um acréscimo de 2% em relação ao ano passado. O crescimento chegou a tal ponto que nós temos em emplacamento mais de 1.900.000 veículos emplacados. Então, nós precisamos comemorar, é um setor que emprega, é um setor que gera muito para a nossa economia, e então a gente espera que haja assim, uma repercussão muito importante, inclusive na própria cadeia, porque a gente fala, não é uma empresa, é um mercado inteiro que vai ser beneficiado com esse acordo. Vitorino. Eu acho que a ideia é boa, só que esse acordo vai ser para 2029, né? Ele vai sendo gradual. Ele vai começar a vigorar, Vitorino, a partir desse próximo mês já. Sim, mas só que sabe o que acontece, Roberta? Eu acho que a ideia é ótima, mas tem um problema. A economia da Argentina, os argentinos odeiam quando eu falo isso, mas é só olhar os números. A economia da Argentina é o tamanho da economia do Paraná. É verdade. Não dá para ter, verdade. Não dá para ter, sabe? É como eu fazer queda de braço com o The Rock. Não tem como. O The Rock vai perder para ti. A coisa, claro, vou quebrar o braço dele. Não, só queria entender. A coisa é muito desigual entre o tamanho das economias e a interdependência. Existem algumas montadoras, por exemplo, que trazem muitos carros da Argentina. A Toyota traz as suas picapes, são montadas na Argentina. A Ford faz isso também. Existem empresas que têm montagem na Argentina, acho que a Renault também tem montagem na Argentina. Só que assim, é extremamente desproporcional, porque você mesmo deu o número. 60% dos carros que são fabricados pela Argentina vêm para cá. Se o Brasil pegar o mesmo número de carros e despejar, se o Brasil pegar 10% do que produz e despejar na Argentina, acaba com a indústria automobilística argentina. Olha o que está acontecendo com o Uruguai, por exemplo. O governo do Uruguai firmou um acordo automotivo com o Brasil, mas muito mais curto. As montadoras que estão no Uruguai estão numa gritaria, assim, desesperadas. Por quê? Porque o carro brasileiro, ele já sai com menos imposto. Pra você ter uma ideia, alguns carros brasileiros, não vou dar nome para não ter crise existencial, mas alguns carros brasileiros são vendidos no Uruguai mais barato que aqui. Pois é, né? Carro brasileiro, feito no Brasil. Nossos carros que aqui custam são vendidos no Uruguai? Lá custam X. Custam X. Mais barato
no Uruguai de que aqui, porque são livres de impostos, tem o acordo comercial, enfim. Se for a mesma coisa com a Argentina vai ter que colocar barreiras, vai ser inevitável, não adianta a gente ficar brabinho. Se vocês não colocar barreiras, a gente acaba com a indústria automobilística argentina. A diferença de tamanho é muito grande. Eu ia comentar exatamente isso, a questão do tamanho é muito grande essa diferença, né? Então, e eu tinha essa dúvida em relação ao período, a entrar em vigor a partir de 2029. Eu não tinha me informado a respeito Ele é um acordo gradual, é por isso que o mercado gostou muito desse acordo. Sim. E é por isso que essas negociações já estavam tramitando há 3, 4 meses, porque a produção e exportação de veículos caíram muito em agosto. E o mercado estava todo mundo muito atento a essas negociações entre os governos. E foi bem importante que aconteceu. Mas eu acho que se a Argentina mudar de mãos, eu acho que eles vão atropelar o acordo. Vão, porque, Marconi, assim, pois é. Cada ano vai verdade. ficando mais... Cada vez vai entrar mais carro brasileiro, os argentinos vão continuar a mesma coisa. Cada vez entrar mais carro brasileiro. Vai chegar uma hora que vai arrebentar a corda. Vai entrando. Daqui a pouco eles vão dizer, para que está acabando com tudo aqui. Sabe o que eu penso sobre isso? É que a esperança, pelo menos, né, utópica, ou se a gente olhar agora, é de que a situação da própria Argentina melhore até lá. De que ela consiga, de certa forma, né? E claro, vai depender do resultado da eleição. Na verdade, eu acho assim... Mas eu acho que nem o Macri consegue tirar a Argentina do buraco a curto espaço de tempo. Por isso que eu acho que a nossa esperança é justamente essa posição que o ministro Guedes tanto coloca, dizendo que o Brasil está se abrindo como nunca para o mercado internacional. Então, cada vez mais a gente não vai ficar dependendo apenas de um ou outro país a nos comprar. Isso é importante, ele está fazendo todo um trabalho de começar a negociar. O Guedes está com o discurso muito bonitinho, mas até agora, seu Guedes, o senhor não falou em redução de impostos, né? Eu só estou vendo, estamos abrindo. A gente não pode exportar imposto. E a gente pagar esse mico que nós estamos pagando, por exemplo, de ter carro brasileiro mais barato no Uruguai que aqui. No Paraguai é assim. Eu estou com vontade de dar o nome de uma caminhonete aqui. Não. Que no Paraguai custa 60% do preço do Brasil. Ela é montada no Brasil, vai para o Paraguai e é vendida por 60% do preço que é vendido no Brasil. Muito bem. Em compensação, faz como falar sobre isso? Sem nenhuma pretensão de defender o pobre do Guedes, mas é que nós estamos aí tramitando a reforma tributária que está parada por outras prioridades que atravancam o país. Nós estamos com essa da Previdência, agora vai entrar essa que eu lamentei ontem, que nós vamos ficar brigando aí pelos artigos que serão Qual que você lamentou ontem, que nem todo mundo viu ontem e hoje? Mas foi o doutor Vitorino trouxe para nós ontem do processo do abuso de autoridade, né? Serão 20 artigos, 38 referências, né? Que serão debatidas e terão que ser agora analisadas voto a voto, cada artigo ou cada referência analisada e votada expressamente pelos deputados. Então, cada artigo vai parar o país para discutir, nós vamos estar todos na frente da televisão acompanhando esta votação. 36 pontos dentro desses 19. Por falar em estar na frente da televisão e com os olhos grudados na televisão, quero dizer aos senhores, fazer um convite, na verdade. A TV Pampa vai exibir neste domingo o Fórum Cresce RS. O evento, organizado pela Assembleia Legislativa do nosso estado e pela Rede Pampa, reuniu lideranças, autoridades e empresários para discutirem estratégias para o estado. E o foco foi justamente um investimento em infraestrutura para os gaúchos. Portanto, você não pode perder este programa. É neste domingo, repito aos senhores, às 11 horas da manhã, aqui na sua TV Pampa. Imperdível para você ficar bem informado do que é o Cresce RS e em que situação, em que pé estão as discussões. Marconi. Pois é, uma proposta foi encaminhada à Câmara de Vereadores do município de Novo Hamburgo, uma proposta dos parlamentares Gerson Petef, do MDB, e Nor Bueno, do PT. Essa proposta foi encaminhada essa semana e visa proibir o fumo em locais abertos em todo o município. Locais abertos, isso envolve praças, parques, áreas de prática de esporte e lazer e também espaços destinados à arte. A proibição não se resume apenas ao cigarro e aos derivados do tabaco, né? Todos os fumígenos estariam proibidos. Bagulho também?
Porque parou. Entre os fumígenos. Parou. Esse é proibido em qualquer Entre os situação. fumígenos, imagino que esteja incluído os bagulhos. Esse já tem até uma lei que proíbe. Bagulho por pra conta mim é do- gente feia, então vamos deixar a gente É que não isso, é bonita dona de Magda, cor é e tal. isso. Vamos lá, segue aqui o assunto. Não, Pois muito Não bem. deixa, não recebe a plebe. Em caso de aprovação, como que essa proposta sugere, né? Que sejam colocadas placas grandes de sinalização, né? Deixando claro que o consumo do cigarro e seus derivados estão proibidos nessas áreas, porém, a proposta também sugere a criação de espaços reservados para fumantes. O objetivo da proposta, né, segundo os parlamentares, é diminuir o risco de incêndio, de inícios de focos de incêndio com cigarros jogados acesos, né, no ambiente. E aí, é claro, né, a preocupação também com a saúde, né, manter as pessoas afastadas da fumaça e o fumo passivo, né, como se chama. Tá, mas Marconi, Vai, quando tu trouxesse esse assunto, eu pesquisei no meu cérebro. Olha só. Eu já tinha visto, fiz uma pesquisa rápida. E achou alguma coisa? Não tem nada dentro. Aí tive que ir pro Google. Aí tu foi pro doutor Como Google. não achei Tá nada bom, no meu então cérebro, tá, então fui ao veio daí. Google. Bateu, Mas veio brincadeiras à parte, esta matéria ela me chamou muito a atenção porque nós estamos importando isso, né? Tu está citando Novo Hamburgo, a cidade? Novo Hamburgo. Nós estamos importando porque já temos outros estados com esta legislação. Sim. E a maior queixa é exatamente nas praças, as pessoas correndo e daqui a pouco aspiram aquele cigarro. E o segundo, que este sim me calou mais fundo, é para que as pessoas não fiquem jogando bagana de cigarro em todos os lugares. Isso é uma coisa que me incomoda, porque nós já evoluímos muito nessa área. Eu não tenho nada contra fumante, né? Cada um, como eu digo, eu sou muito liberal, cada um faz o que quer. Mas as pessoas vão para uma praça, dona Mara, e vão aí correndo, daqui a pouco, aquela bagana para cá, bagana para cá. Mas as pessoas vão a uma praça, atiram a bagana em qualquer lugar, o papel da bala elas fazem assim, o pacotinho da pipoca elas amassam e também. O brasileiro então, é a mal gênese educado. do projeto, para reforçar o que traz Marconi, é exatamente, tu cria um ambiente e ali já bota lugares para receber as bitucas, essa é a expressão, para receber as bitucas, então tu traria um pouco de asseio para a própria praça também. Eu achei muito legal a ideia, acho que podemos construí-la, né? Só para concluir, então, assim, depois do projeto passar pelo Legislativo, ele é encaminhado à Prefeitura, que pode sancionar ou não, né? E também não há nenhuma previsão de quando isso deve ocorrer, até porque gerou polêmica. Como era de se esperar, né? É óbvio que geraria polêmica, porque envolve aí, os contrários gritam o cerceamento de sua liberdade, porque estão na rua, alegam o que estar na dizem rua, as na área pessoas, que não pública. podem estar praticando Cooper, estar fazendo musculação ou não sei o quê, numa praça, e as pessoas passando, fumando. Mas aí também, né? Aí nós vamos chegar à conclusão que o espaço público é de todos, né? Então, acho que tem que ter essas artimanhas, essas coisas, como o Ruschel disse, para que as pessoas até tenham, não fumódromo. Não é proibido, é casado o projeto. Tu vais proibir aqui e és obrigado a criar uma área onde as pessoas poderão sentar, fumar, botar ali as suas... aberto. Então, me parece, é um projeto que a gente possa evoluir para isso também. Eu acho que é uma boa. Eu, se me permite dar a minha opinião... Pois não, até agora tudo só leu. Exato. Eu não gosto muito dessa interferência do Estado assim, dessa forma na liberdade das pessoas, principalmente em se tratando de rua. Fui apoiador e sou eternamente em relação ao ambiente fechado, casa noturna, até no próprio avião, se a gente olhar aí. Restaurante é um atentado, né? Para alguém fumar sala de aula. Em Paris as pessoas vão e gostam, mas enfim. Eu tive aula com Tatata Pimentel, o saudoso Tatata Pimentel, que meu fumava amigo. dentro da sala de aula. Eu tive professores que reclamavam que não podiam fumar na sala. Isso tá errado, né? Um absurdo. Estúdios de rádio, lembra como eram as redações dos jornais? Não, eu não lembro. Essas coisas eu acho que tem um objetivo só. Mas ele não terminou de dizer. Depurar os ambientes de uso comum, os ataques à saúde. Eu sou um pouco contra. Assim, contra com ressalvas, né? Sim. De que, sim, concordo que medidas têm que ser tomadas para, de alguma forma... Se a gente tenta educar a população em tanta coisa,
sem proibir primeiro? Eu acho que tinha que proibir essas coisas que fazem mal à saúde, fumo, música sertaneja, esse negócio. Por favor, Magda, eu vou pedir Magda, a gentileza para os telespectadores não ligarem para o número do WhatsApp. Eles querem falar com Porque você. não vai dar, não. eles já Eu ficaram quero fazer sabendo- um raciocínio eles já em cima ficaram disso sabendo? ainda para não perder o mote. Eu vivi, e nós aqui vivemos a discussão quando surgiu o cinto de segurança. Tá? Eu tenho a liberdade de não usar. Mas quando a pessoa se acidenta, ela vai para o pronto-socorro público. Quando ela se acidenta, ela vai para o nosso hospital tirar vaga da gente. Então, existe um bem público maior sobre o menor. O cigarro faz mal, pessoal. Que tu queira te matar sozinho é um direito que eu resguardo. Por isso que eu digo que eu sou mais liberal. Agora, eu não tenho o direito de te prejudicar. E este teu prejuízo fará com que tu tire uma vaga nos hospitais de pessoas que não queriam o fumo. Então, eu digo, sou pela liberdade, mas há um bem público maior sobre o bem menor. A Magda Beatriz está recebendo ligação porque as pessoas querem cumprimentar ela. Pois é, deixa eu te fazer uma pergunta. A dona Magda Beatriz, hoje saiu a primeira parcial do Prêmio Press. Para quem ainda não conhece, é o mais importante prêmio jornalístico do sul do país. E a dona Magda Beatriz está entre as finalistas como jornalista do ano. Uau! Eu não sabia! Não, eu só tô entre. Eu quero aproveitar aqui também e mandar o meu abraço especial à equipe da Rádio Grenal, que tem vários profissionais citados, programas citados. O Benhur Marchiori está citado como comentarista de rádio, parabéns. E ai que ele não vença, que você sabe, ele é delegado. Manda e tem prender todo o Marconi, mundo. que mais uma vez, tudo indica, vai ser finalista. Mas o nosso programa também não está? Agora pela C4. E o Atualidades Pampa também está indicado como finalista. E uma surpresa para mim que eu fiquei feliz. Tu ficou? Marne Barcelos. Marne como comentarista de rádio. Esse merece. Marne, tô com saudade, meu velho. Olha, Vocês não vão falar isso para ele quando ele voltar. Vamos sim falar. Vamos sobrepor a modéstia do próprio Gustavo, que também está lá. Tu também é finalista? Eu Como apareci encrenqueiro? como comentarista Como de TV. encrenqueiro do ano. Então, gente, ó... Como é que tu estás como? Comentarista de TV do ano. Então. O que eu quero pedir a vocês? Gente, votem na nossa equipe, votem na Rede Pampa de Comunicação, dos seus profissionais, dos nossos programas, porque é a maior empresa genuinamente gaúcha de comunicação. A gente faz assim o que vocês estão vendo. Tudo transparente. A programação das emissoras de rádio da Rede Pampa, a programação da TV Pampa, os programas específicos, a Rádio Grenal, que é um sucesso, a Rádio Pampa, que é uma Rádio News que se consolidou como segunda em audiência de jornalismo no estado. Então, obrigado do fundo do coração àqueles que votaram e continuem votando na gente. Vão lá, ó, Revista Press, Prêmio Press, e lá vocês votem nos profissionais da Rede Pampa de Comunicação e nos programas da Rede Pampa de Comunicação. Deixa eu só fazer então um esclarecimento para nossa telespectadora fiel, Alzira Deber, que ela me cumprimenta pelo prêmio. Não, eu não ganhei prêmio, tá, querida? É bem como disse o Vitorino. O Atualidades Pampa, o Vitorino, o Marconi, o Marne, então, são profissionais que estão dentro do na primeira parcial. Na primeira parcial. Entre os cinco escolhidos da primeira parcial. E a gente conta com a ajuda de vocês para chegar à final. Eu chegando à final, para mim já também. Porque depois tem a segunda parcial, a gente poderá não estar mais ali. Vai até 20 de outubro a votação. Mas nem ousem tirar a gente de lá. Para votar, vê se eu não estou equivocada. Para votar, você acessa o endereço eletrônico da Revista Press. www.revistapress.com.br Prêmio Press. Prêmio Press. Você vai dar o seu CPF, né? E vai votar. Não dá para votar duas vezes. Não, os profissionais podem votar apenas uma vez, porque usa o registro profissional. Tá. As pessoas que votam com CPF podem votar uma vez por dia. Uma vez por dia. E só para complementar, tomar alguns cuidados no preenchimento lá direitinho, porque senão inutiliza o voto. Não dá para votar só Vitorino. É verdade. Você tem que votar Sabe aquele Gustavo, cuidado Vitorino, que você TV tem Pampa. quando vota nos nossos representantes, dos senhores vereadores, deputados estaduais, deputados federais, presidentes, senadores? Sabe esse cuidado? Mesmo você tem que ter ao votar nesse Prêmio Press, porque é assim que você consegue votar realmente
naqueles que você confia, naqueles que você admira, né? E naqueles que você acha que fazem alguma coisa por você ou que poderão fazer por você. E não tem aquele negócio de, eu não estou interessado em prêmio, eu não... Não, a gente quer prêmio, eu quero ganhar, sim. A gente quer Vota prêmio, em mim. sim, porque nós trabalhamos... E chega do Marconi ser finalista também. Conta lá de ganhar. Mas não pode, eu não consigo falar. Melhor eu ficar em casa. Em casa. Sério? Aí eu vejo todos os defeitos de vocês e hoje eu digo, tu fez isso, tu fez aquilo, tu fez aquilo. Olha aqui, ó. Parente é uma droga, né? Olha o que meu irmão mandou pra mim. Ai, meu Deus. Calma. Quando eu falei, nós falávamos do fumo, de fumar nas praças, eu digo, tá lá você praticando o seu Cooper. Ele se praticando Cooper, mas tu tá velha, hein? Magda. Com um irmão desses, pra que eu quero inimigo? E tem um que manda aqui, ó, como é que eu faço pra votar na Roberta como comentarista de futebol? Dona, mas já que estamos falando de família, eu não poderia te fazer uma homenagem hoje ao meu filho, Ayrton Ruschel Júnior, que foi aprovado na banca de qualificação do mestrado em educação. Deixou esse pai muito bobo, eu disse que faria homenagem pra ele. A gente não quer puxar pros de casa, mas fica muito orgulhoso. Mas eu quero Parabéns, dizer, Júnior. eu quero dizer aos senhores, no meu pensamento, que uma vitória de um filho, mais um degrau que o filho vence, é uma vitória dos pais. Porque os filhos são o espelho e o retrato dos pais e daquela educação que eles tiverem. Então, a família toda está de parabéns, porque ele está neste lugar. Já que a gente está falando em filho, eu quero comentar algo que... Peço licença para comentar uma coisa que aconteceu hoje à tarde, que, então, como mãe, eu fiquei muito feliz. Estava eu com a Vivi, com a Violetinha. Estava eu, é muito bom. E a Violetinha, inclusive, está nos dando o presente da presença dela aqui hoje nos nossos estúdios, coisa mais querida. E a gente estava vendo uma entrevista do ministro Guedes, tentando arrumar aquela deselegância que ele cometeu com o presidente Macron da França, ao mencionar que a esposa, então, a primeira-dama da França, seria feia. Pois aí, o que aconteceu foi que ele estava... A gente estava assistindo, a Violeta não sabia do fato. E quando ela assistiu todo o fato, ela olha para mim, impressionada, e diz assim, mamãe, ele cometeu essa deselegância com a primeira-dama, com uma primeira-dama, mas ele está muito errado. Eu fiquei pensando, ganhei o dia. Porque se a minha filhinha de 8 anos percebe a deselegância de um ministro de um país tão grandioso como o Brasil, a ser tão deselegante, né? A gente pode divergir sem precisar cometer essas gafes. E hoje ele tentou consertar. E ele foi extremamente infeliz na tentativa do conserto. Pior. O que foi, Roberto? Calar a boca foi... Ele tentou enrolar, na verdade. Ele disse entre palavras assim, foi uma brincadeira de mau gosto. Não combinou, não combina nem com ele, que é tão direto, tão objetivo, tão dinâmico, tão rápido. Muito inteligente, né? Faltou uma inteligência emocional que é uma pena. Ele é o homem dos números, Perdoai o senhor, ele não sabe o que faz. Olha aqui, ó, moro em Venâncio Aires, na Vila Mariante. Eu e minha esposa Elaine assistimos todos os dias o programa. Atualidades é show de bola. Boa noite, Deus abençoe vocês. Falando em atualidades, show de bola, eu quero que vocês não esqueçam que neste sábado, às 7h30 da noite, tem os melhores momentos da Atualidades Pampa. Esse agora, para quem ainda não sabe, é uma novidade. Nos brindaram com ou brindaram a nós e os nossos telespectadores com mais uma exibição do Atualidades Pampa. Você sabe que pelas mensagens recebidas na nossa página no Facebook, a audiência é ótima no sábado. No primeiro programa, nós recebemos centenas de mensagens, mesmo sabendo que o programa era gravado, centenas de pessoas participaram do Facebook, mandando mensagens e cumprimentando. Não, então, eles sabem que são os melhores momentos da semana. Nem sempre os melhores. Bom, mas aí... Mas a senhora sabe que recebemos... Aí a gente quer dizer que a gente não tem nenhuma responsabilidade. A senhora sabe que recebemos uma contribuição muito inteligente de um telespectador ontem, dizendo que ele queria mais momentos do Rabicho, porque nós estamos mais descontraídos, falamos de outros assuntos. Assim, então é uma observação importante a ser não feita. Tem tempo, né? Fica muito tarde. Essa menina Ana, tu só recebe elogios e declarações de amor depois que tu trocasse teu cabelo. Que Inclusive isso? o Eduardo Carvalho, que todos nós conhecemos,
Eu não gosto de falar a palavra Grêmio atualmente, porque me machuca muito, me dói muito. Mas é gremista, a minha filha sempre chamou de tio Edua. Então é um homem de bom gosto, é um homem, né? Não é um menino. Ele disse, graças a Deus que a Ana acabou com aquela franja horrorosa que deixava ela feia. É temporário, gente. Eu tentei dar uma cortada, mas semana que vem vai melhorar, viu? Semana que vem vai melhorar. Já tá olha bom, aqui, mas vai melhorar. a tua franja não agradou. Olha aqui, ó, a Verônica Beninca diz, cuidado com o voto no Prêmio Press. Pode ser o mesmo, mas a confiança que nós, telespectadores, temos na Pampa e nos seus profissionais vai muito mais além. Infelizmente, vai muito mais além, infelizmente, que dos nossos representantes políticos. Bons trabalhos e bom final de semana a todos. Mensagem, olha, audiência seletiva e privilegiada. Dr. Sérgio Teixeira, presidente do CETRAN, está assistindo nosso programa. Manda um abraço para todos e diz que vai votar na gente. Obrigado, doutor Sérgio. Obrigado. Em compensação... Vamos mostrar a imagem. O senhor Manuel Azevedo, entre tantos telespectadores, dizem o seguinte: Ronaldinho se torna embaixador do turismo. Mas embaixador este que está proibido de deixar o país. Seu passaporte de seu irmão Assis foram apreendidos em maio por uma multa de 8,5 milhões por crime ambiental pela construção de um trapiche na orla do Guaíba. Ronaldinho Gaúcho teve ainda um recurso negado por Rosa Weber para reaver o seu documento. Eu quero dizer o seguinte, seu Manuel, eu também, quando acompanhei isso agora no nosso noticiário, no Jornal da Pampa, me caíram os butiá do bolso, como diz. Que ideia infeliz, desculpa. Se toma algumas decisões totalmente dissociadas da sociedade. Ai, deixa eu ver, eu tenho aqui, deixa eu te dizer quem é que nomeou. Já vou te dizer. Pode falar, Ruxo. Não, já começa por aí. Embaixador do turismo não podendo sair do país porque está com passaporte. E do que no turismo? Ele vai fazer turismo como? Né? Vai fazer interestadual aqui. Mas no país ele não precisa fazer turismo. Mas tem que cuidar que ele não pode ir para as matas porque ele bota fogo e faz trapiche. Ele não podendo viajar, ele tem uma certa experiência com videoconferência, né? Que já teve uns vídeos aí vazados. Também. Mas, dona Maria, a queixa que se tem contra ele é exatamente porque ele tem uma fortuna incalculável. Ele tem contrato, ele já é desses jogadores da era moderna que tem contrato com produtos esportivos ad eterno, ele já parou de jogar e eles recebem, só o que ele recebe por mês da patrocinadora, ele vive como nenhum de nós consegue viver. Então é quase que um assinte, quase que um afronte à população. Ele tem um débito com o nosso Estado aí de quase 9 milhões, né? E agora vem o Estado e ele é remunerado, isso aí não é gratuito. A empresa brasileira de turismo, a escolha foi anunciada nesta quinta-feira pela Embratur. Segundo o órgão, Ronaldinho é um voluntário e vai ajudar em campanhas de fomento ao turismo. Acho que não. Voluntário, ele se ofereceu. Mas eu não queria nem de graça. Não, assim, eu fiz um exercício severo hoje. O fato de ele ser um voluntário, o fato de ele ser um voluntário, de ele ter se oferecido, não apaga o que ele fez. Sai caro. Eu fiz um esforço severo hoje para tentar entender o nome. Sério, não consegui. Eu consegui chegar perto de tentar buscar a imagem do Ronaldinho Gaúcho que colocou ele nesse patamar esse cara já parou guerra, são coisas que já foi personagem infantil, teve o seu papel com a Unesco também, então é o mais próximo que eu consigo entender, chegar de compreender a nomeação dele. É buscar na imagem criada. Ele tem uma inserção muito grande com a coisa de criança, né? Já foi personagem de gibi, se não me engano, do Maurício. Já foi modelo para as crianças, né? Foi referência para as crianças. Então, assim, é só num passado recente dele. Mas a imagem pública dele pelo mundo é muito boa. Ele conseguiu associar, ele teve uma passagem pelo Barcelona, né? E ele tem essa empatia com as crianças, então a imagem dele é muito boa.
Agora, eu digo que é uma afronta de um órgão público nosso pegar... Claro. Ele deve para o erário público, ele não deve para mim. Claro. Né? Ele não deve para mim, ele deve para o erário público a bagatela de 9 milhões. Ele tem um processo que ele tranca os passaportes. E aí tu vai ou coloca como embaixador, olha, senhor, nós temos que ter um princípio elementar, né? E ele também tem algumas ações relacionadas também à negociação e até mesmo uma empresa naquela situação de ganhos por pirâmide, que seria ilegal também na comercialização de alguns produtos autorizados, que contam também com seu autógrafo, com a sua marca oficial. Mas dentro dessa ideia, a fama internacional que ele tem, até se brinca bastante, que ele aparece, as pessoas usam a expressão, né, a gíria, os rolês mais aleatórios, né? São os encontros mais aleatórios. Que ele vai para o Peru, daqui a pouco ele está na Rússia, daqui a pouco ele está na China. Lembrando que na última Copa do Mundo ele participou da abertura, ele tocava um tambor. Então, nessa parte final, todo mundo falou, tá, mas o Ronaldinho... Então é sempre aquela ideia, ele sempre está nos lugares mais inusitados, nos momentos menos esperados. Mas acho que, em contrapartida, ele como sendo representante do turismo, mas tendo esses processos, talvez resolvendo ele não tem essas coisas passaporte. aqui. Mas aí somando... Tá preso o passaporte dele. Perdão interromper, mas, por exemplo, ele faz essas viagens mesmo com o passaporte recolhido. Pois é, como Ele consegue autorizações. Ele consegue. Decorrência, ele diz para onde vai. Ele tem Vitorino, de novo, a justiça do nosso país é uma piada. Não, uma bagunça, esculhambação. Ele tem participado de eventos, acho que é de showball, não sei se é um É que nome assim. ele vende a sua participação em um jogo apenas. Ele não representa nenhum clube, Aí mas ele ele vai em um entra, jogo. vai lá, corre, por uma faz empresa, por alguma coisa, ele vai lá, paga milhões, pagam, ele vai lá e só joga um jogo. Eu acho ele uma péssima influência para as pessoas atualmente, principalmente Mas para as crianças. eu não tenho referência de ele ter conseguido viajar depois de maio que tiraram o passaporte. Alguém? Eu não vi isso também. Não, ele tem viajado. O Marconi que disse, eu não sei. Ele tem viajado para jogar, ele está jogando... Depois de maio que tiraram o passaporte, Como é que ele perdeu se viaja sem passaporte? Porque o problema não é aqui no Brasil, é lá fora. Eu não sei como é que sai da Alemanha para a Suécia, da Alemanha para outra... No Brasil tu entra e sai como tu quiser. Agora, como é que tu vai entrar no lugar desse? São um país para outro país. país. É a casa da mãe Joana. São eventos de 3 contra 3, eventos até da própria patrocinadora, quadrinha, né? Tem, eu não sei, futebol, né? Então tá, vamos mudar de assunto. Mas ele tá Agora esse curtindo negócio aí. todo descambou nisso por uma bobagem, né? Ele foi advertido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, negócio de umas guanchumba lá. Sabe o que é? Negocinho. Por falta de respeito dele. Sim, houve arrogância. Sabe? Olha, essas guanchumba aqui que eu estraguei, tá bom, eu planto umas árvores aqui, assino um acordo ali, um TAC, tava resolvido. Respeito, não, né? se lixar, virou multa, virou não sei o quê, foi processo, execução, dívida ativa, Agora aí entrou no horário... Tá nisso aí. É que viram um pote de ouro nele, né? Tipo, se ele pagar só o que ele derrubou, você consegue R$200. Mas olha, olharam ali e viram um cifrão nele. Sim, mas o problema todo é o Só que ele não pagou. Só que chegou a hora ele não pagou. E acontece o seguinte, Marconi, as leis brasileiras, elas são draconianas em relação à tributação. O sujeito, às vezes, está devendo 10 mil pro erário, quando se dá conta, virou 100 mil, 120, 150 mil. E aí não paga. Não vê o cara. Eu vou citar um caso aqui, ó, podem brigar comigo, não é para entrar, sei lá, depois eu tomo uma espinafrada. Não, porque quem tá tomando as espinafradas sou eu, não aí vai. Você repassa para mim. Não vai. O caso RBS, por exemplo. O que justifica 500 milhões de multa? Desculpe, eu vi, acusar não sei o que da Telefônica, que passaram, que ações... para aí! Não existe multa de 500 milhões, meio bilhão em multa. Aí vão dizer, não quero entrar no caso Zelotes, nada disso. Mas eu estou dando um exemplo que é um exemplo público e notório. Os números foram divulgados. Então, assim, eu quero só trazer, Vitorino, essa tua matéria que é isso? É complexa, mas só quero voltar para o Marconi, e existe também o procedimento processual. Tá? Ele, uma figura pública, sua família estabelecida, que o oficial foi 10, 15 vezes tentar localizar para citar. Eles ficaram 4, 5 anos se escondendo da dívida, volto a dizer, tendo uma fortuna. Arrogância. Então aí fica difícil defender, fica difícil defender. Recebeu a primeira notificação, chama um advogado, doutor, quanto é? Tanto aqui, cuida aqui pra mim. Pronto, o advogado pega a procuração e vai cuidar de tudo. Mas não, os caras sumiram, não foram citados, não deram bola. Achou que ia chegar em Porto Alegre, levantar o telefone, ligar pro prefeito e dizer que não, tá resolvido. Não é assim. Já o Atualidades Pampa está em todas as redes sociais, bem à vista, bem receptivo. No YouTube, por exemplo, né?
você não se inscreveu ainda para receber as notificações quando a gente entra no ar, então vai lá o endereço youtube.com/TV Pampa e aí você vai justamente naquele sininho ali, que se você clicando, você depois recebe o sinal, né? As notificações de que o nosso programa está entrando no ar. Assim como você pode também assistir em qualquer lugar do mundo, assim como no YouTube, pelo nosso facebook.com/atualidadespampa. Nosso programa está sempre ali você faz comentários, ali você diz o que você gostou, diz o que você não gostou. Não briga muito com a gente, que a gente se esforça aqui, né? E no WhatsApp, que é o 999-777-001. Ou seja, uma dessas formas você tem como entrar em contato conosco, saber o que está acontecendo. No Instagram, por exemplo, que é @atualidades.pampa, você sempre tem aquelas nossas fotos antes do programa, as fotos de nós todos, né? E nós vamos ter também algumas surpresas este final de semana, então fique ligado, principalmente no nosso Instagram. Temos aqui as manifestações. Pois não, faça no nosso WhatsApp. Ele tá louco para falar. Ele tá já falando, então a gente precisa, né, então, dar um espaço aqui para nossa audiência. Quem está participando, as pessoas estão falando que o Ronaldinho Gaúcho, ele tem 2 passaportes, ele também tem um passaporte italiano, então isso possibilitaria, mas os 2 foram apreendidos. Os 2? Pelo menos as 2? últimas informações que nós trouxemos. Um só não adianta. Então os 2 estão apreendidos. Mas de qualquer forma é um deboche, Para né? um pouquinho, aí tem uma coisa de competência. Eu não sei se a justiça brasileira tem competência para apreender um passaporte italiano. Bem Eu pensado. quero... Alô, senhores advogados, especialistas em direito internacional, mandem suas opiniões e fundamentação. Porque eu confesso que não sei se tem essa autoridade. Mas é espanhol ou é Porque italiano? assim, ó, Aqui italiano. a informação que o nosso porque telespectador é italiano. Existe informação essa possibilidade em caso de condenação penal. Bom, é que a informação que a gente recebeu é essa, mas o teu questionamento é super válido. E é que eu também não sei se a condenação dele é penal por dano ambiental ou é uma multa que foi Eu executada. acho que é dano ambiental. Na segunda-feira a gente traz informações. Exatamente, papai. Que mais temos Essa aí? Ana, depois da franja, melhorou muito. Sabe por quê? Sabe por quê? Era a franja que pesava. Não é que pesava, ela não enxergava direito com aquela franja. Agora ela vai Coitada da enxergar minha tudo. franja foi defenestrada, eu sou apaixonada. Ela é apaixonada por Não falaram nada. Quando tu te Não, a apaixona... Magda, todo dia eu chegava essa franja na tua cara, Todo essa franja. dia. Eu Tá, sempre está dizia. puladinho, Tem um também que gosta muito do teu batom, que não é esse, é o vermelho, que é apaixonado por ti, diz que tem uma atração fatal pela tua boca. Dos teus lábios carnudos. Ela está falando. Ronaldinho Gaúcho é um personagem mundial. A condenação dele por um trapiche no Guaíba é absurda. Ele fala que até de algumas outras empresas que exploram também a ilha do Guaíba e não são gremista. penalizadas. O Carlos Dietz é quem dá essa opinião. E também as pessoas aqui elogiando a nossa atuação hoje aqui, dizendo que o programa está ótimo, mas o Gilmar fala que o Guedes, ao invés de cuidar da economia brasileira, ele fica tendo que defender o presidente toda vez que ele fala alguma bobagem. pode Ele deveria ser se isso. preocupar com outras coisas. O Gilmar que participa Mas é aqui que com a o gente. presidente não deixa. É. Falando Dona em Magda, presidente... falando do presidente, eu vou dar antes um convite, dona Magda, porque não saiu o Grenal da Libertadores Ai, e nem não fala disso, saiu não fala o isso. Grenal da Copa do Brasil. Mas amanhã no Olimpíado tem a 55ª edição do Grenal. 55ª Onde é isso? edição. Tá ali no campo do Olimpíado, na Vila IAPI. Serão 2 ex-profissionais de cada lado, dona Magda. E o quinto API, artista. como E o diria. quinto artista sou eu. Então, estão todos convidados às 10h30 amanhã no Olimpíado. Isso é a 55ª edição. E lota, dona Maria, é fantástico. Lota, vem toda a comunidade, vem pessoas de Legal. outro bairro ver. Então ficam todos lembrados. Amanhã, 10h30, estaremos lá. Roberta Cuida com a chegada e do- Marconi estão convidados. Pode ser que vocês, a segunda, entendam pelo menos Hoje quem a é gente que está tem- de um lado, quem é que está do Ou outro. tenta narrar, né? Mas, Magda, eu gostaria de mandar um beijo Pois não. para telespectadores muito especiais que estão nos assistindo. A Valentina, o Eduardo, a minha sogrinha querida Mariur e ao meu Pedro. Um beijo. Isso já é Eu também tenho nepotismo. alguns abraços. Um pessoal muito especial, porque a Rádio Grenal está trabalhando numa super campanha para divulgar, então, os jogos da final da Copa do Brasil, mas também daqui a pouquinho tem Libertadores da América com o Grêmio, aí podendo ir para a final apenas tem o Flamengo no meio do caminho. Mas o pessoal que nos ajudou aí nessa empreitada, nesse baita material que a gente vai semana que vem, viu, estar nas redes, a Vera e também a Maria e seus respectivos companheiros que deram um show. Segunda-feira vocês vão descobrir qual show foi esse. Dentro dessa linha de boas notícias e de coisas queridas, foi definido o consórcio vencedor
que fará o estudo de PPPs do saneamento. Após o leilão da iluminação pública, eu recebo aqui da Ivani, que é da assessoria do prefeito, Porto Alegre dá mais um passo importante para oferecer serviços públicos de qualidade. Agora é a vez da PPP do saneamento básico, que foi objeto de um pregão eletrônico realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento e Social, BNDES, nesta sexta-feira, dia 6. O consórcio formado pelas empresas Hidroconsult, Hauer e Machado Meyer apresentou a proposta de 1,67 milhão e venceu a concorrência para iniciar os estudos para a estruturação do projeto. O prefeito Nelson Marquesan Júnior comemora mais esse avanço e reforça que a desestatização é o caminho para melhorar a eficiência dos serviços e dar fôlego aos cofres públicos. Concordo em parte. Por quê? Tem que ter fiscalização. Senão vira bagunça. Porque assim, a gente tem sinônimos de sucesso na privatização, mas tem sinônimo de tragédia. Não, eu também acho. Tu acha que ele não vai... Tem verdadeira tragédia. Não, eu acho que tem que ser fiscalizado. É que é muito fácil o gestor público, tem uma empresa lá, vamos vender, fazer um trocadinho. Não. Aí bota não sei quantos milhões em caixa e depois... Olha aqui, eu li o que aconteceu nesta sexta-feira, mas a informação prossegue. O próximo passo será... Olha, cochicho. Presta atenção. Presta atenção do serviço. O próximo passo será uma avaliação e homologação do resultado. Caso for confirmado o consórcio vencedor, os trabalhos começam a ser acompanhados e supervisionados pela Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas, em conjunto com outros órgãos setoriais municipais. O secretário municipal de Parceria Estratégica, Tiago Ribeiro, ressalta a importância desse pregão. E esse processo marca o pontapé inicial de um dos projetos estruturantes mais relevantes para a infraestrutura de Porto Alegre, Ruxão. Dona Magda, agora vou para minha manchete. Completa hoje 1 ano da facada, 6 de 9 de 2018, quando o então candidato, hoje presidente, levou uma facada. Aquilo lhe oportunizou a necessidade de 3 cirurgias e ele fará a 4ª agora. Só de internamento ele passou mais de 30 dias hospitalizado. Este fato ele provocou dois verdadeiros lados opostos, né? Porque se ouviu, estava-se no clamor da eleição e se surgiu por um lado a turma bem da esquerda lá dizendo que não houve a facada porque não havia sangue, porque isso, porque aquilo, e o presidente chegou aí a um programa de televisão e levantar sua barriga, mostrar seus cortes, tudo como se seria possível, né? Envolver hospitais, especialistas, cirurgiões, né? Pessoas numa questão assim, bem coisa de eleição. Do outro lado, também, se exasperou também pelo outro lado, porque já se sabia até quem tinha mandado fazer, porque quem é que determinou, de quem tinha pago, quem não tinha pago. Como é que está se vendo isso depois passado? Primeiro, como eu disse, o presidente já mostrou os danos que sofreu e vai para uma 4ª cirurgia. E a Polícia Federal, comandada já pelo Sérgio Moro, num inquérito que devastou a vida do Adélio Bispo, concluiu que ele agiu sozinho, sim. E ele, através de 3 laudos psiquiátricos, um deles indicado pelo próprio presidente Bolsonaro, que foi o último que pediu, o juiz deferiu, e ele indicou um psiquiatra para entrevistar o Adélio Bispo, todos definiram como transtorno delirante grave, ou seja, completamente fora do ar. E ele diz que se ele sair, ele vai matar o presidente de novo. Esses são os fatos, mas eu disse causas e consequências. Primeiro, muito se discute, o Marne, que não está aqui hoje, acha que a facada elegeu o Bolsonaro por tudo que teve. Na verdade, o que nos proibiu foi de conhecer um pouco mais o presidente, porque por ter nos tirado dos debates, nós não pudemos conhecer mais as ideias do presidente, a sua forma de agir, para que nós pudéssemos até estar cobrando-lhe, porque o presidente se elegeu sem precisar fazer promessas, né? Normalmente se faz através dos debates, através das cobranças, então essas não ocorreram. E as consequências é exatamente isso, estamos conhecendo o presidente e seus métodos agora através disso. Então, não vou entrar no mérito que o Marne disse, por isso citei, de se ele se elegeu, porque eu não sou pelo futurologia e não temos os fatos. Mas foi um fato muito importante na campanha que mudou a história do Brasil.
Hoje, à tarde, no cabeleireiro, eu conheci uma mulher, uma telespectadora, que estava lá para fazer um corte de cabelo a partir do meu, enfim. E a coisa mais querida é que ela estava com a sua filha de 16 anos. E quando eu entrei, aquela menina tinha um bebezinho assim no colo. Bom, traduzindo a ópera para o português. Aquele bebezinho é o filho mais novo da Lucimar, né, que já tem um filho de 26 anos, uma filha de 16, uma filha de 6 e agora nasceu o João Henrique. E nós fizemos umas fotos e ela me mandou agora, ó. Eu, Lucimar, minha filha Luísa e meu filho João Henrique, foi um prazer conhecer pessoalmente. Eles assistem o nosso programa todas as noites. E o gurizinho é a coisa mais querida, ouviu horrores, não sei. Ainda bem que ele dormiu, mas ele tinha só 10 dias, era um bebezinho. Querido, assim. temos telespectadores vai superar, de 10 ele vai dias. esquecer, Que ele vai nós esquecer. ainda sobre o Ronaldinho Gaúcho, rapidamente, a nossa produção nos auxilia, dizendo que os passaportes, então ele tem um passaporte espanhol. Esse passaporte, então, também foi apreendido junto com o passaporte brasileiro, então ele está impossibilitado de viajar e fazer viagens internacionais, mas também o que a gente chama atenção é que ele não foi o único embaixador a ser nomeado hoje. Quem mais? Também o cantor Arnaldo Batista. Amado Batista, Amado Batista, então, Amado Batista, dona Ana. Não é do seu círculo. O Amado Batista e a dupla sertaneja Bruno e Marrone também foram colocados como embaixadores do turismo. Não, mas eu acho que o Amado Batista e o Bruno e Marrone não devem ter feito nenhuma falcatrua. Eles não estão devendo nada pra ninguém. Não sei também. Você sabe que você sabe que a falta de sexo compromete a memória. É um assunto que nós vamos abordar no Rabicho depois. Porque é muito importante. Eu li isso numa Rural Willis, em 1972. Uma Rural Willis verde e branca, 1972, com placa de Ribeirão Preto, São Paulo. Aliás, hoje é o dia do próprio, né? Que tava com os pneus traseiros carecas, coisa e tal, e dirigida por um cidadão, assim. Eu li isso numa placa. Que existia. Era uma Ela inventou agora. Não, é verdade. Não é verdade. Foi o não destaque do programa Contra-Ataque hoje. Justamente pelo 6 do 9. É que hoje é o dia do sexo? Dia 6 do 9. A dona Magda não prestou atenção na piada do Vitorino, não entendeu. Não entendeu a piada, não entendeu o dia, não entendeu nada. O dia eu entendi, mas... Esse programa Atualidades Pampa, diariamente, segunda a sexta é bom. Agora segunda a sábado. Segunda a sábado. 19h15. De segunda a sexta, 19h30, melhores momentos no sábado. E depois com rabicho à meia-noite. Quem gosta de rabicho... Vocês estão proibidos de falar em rabicho. Por essas coisas que tu diz. Nós somos proibidos de falar em rabicho. Não pode falar mais rabicho? Não, é a segunda edição do programa. É que eu não pude conversar contigo antes do programa. É muito sofisticado isso. Eu gostei. Segunda edição do programa. Eu fiquei muito impactado. Eu fiquei impactado que nós estamos chique. Agora é a segunda edição do programa. É a segunda edição. Mas proibido, e eu também, e todo mundo não. E eu quero deixar claro que eu não participo de rabicho, dona Mara. Eu só participo de segunda edição do programa. Segunda edição da Atualidade. Eu sou chegado no rabicho. Olha aqui, ó, chegado no rabicho. Augusto Aras, disse o Eugênio Carlos para ti, disse o seguinte, abriu abriu aspas porque tu falou nesse homem, né? E esse homem disse o seguinte, se eu fosse do MST, eu estaria sentado no Supremo Tribunal Federal. Eu não sei, esse Augusto Aras, ele conseguiu desgostar todo mundo. Por isso que eu tô gostando dele. Pois é. Porque tá todo mundo odiando. Hoje a Associação de Procuradores Federais divulgou uma nota pesada. Aí tocou de falar mal do Bolsonaro, o presidente da associação ganhou espaço na Globo, ganhou espaço, né? No UOL, na Folha, aquele negócio. E o cara deu um cacete no Bolsonaro. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não pode uma instituição como essa ganhar um espírito de corpo que tem a pretensão de transcender a lei. O que o presidente da Associação de Procuradores Federais falou é uma afronta à lei. Ele usou expressões pesadas para definir a decisão do presidente da República. Da PGR? Sim, olha, nós não estamos satisfeitos, nós queríamos outro nome, por causa disso, tá bom, tudo bem. Mas ele disse que foi uma afronta à Constituição, não sei o quê. Que Constituição? Não tem nada na Constituição que fala em lista tríplice, obrigação de escolher alguém da lista tríplice. É uma escolha pessoal do presidente que passa pelo crime do Senado. Aliás, Vitorino, nós temos o vídeo do presidente Bolsonaro falando sobre essa escolha. Eu acho que nós podemos olhar e continuamos até a falar sobre isso, tá? Acabei de indicar
o senhor Augusto Aras para chefiar o Ministério Público Federal. Uma das coisas, conversado com ele, já era sua prática também, é na questão ambiental. O respeito ao produtor rural e também o casamento da preservação do meio ambiente com o produtor. Então é um homem que estará, não digo ao nosso lado. Muito Dona bem da falado. Magda, eu abordei a matéria e me reitero agora, porque a audiência é rotativa. Na verdade, ele já tinha feito 5 a 6 visitas ao presidente extracurricular, ou seja, o presidente já tinha decidido por ele há muito tempo e estava ali conhecendo, lhe fazendo as entrevistas, né? Me parece que a antipatia ela é natural por ele não ser da lista tríplice. Então, é como se nós aqui fôssemos tirar alguém do Atualidades e vem alguém de outro programa. A gente ficaria se sentindo mas é coisa que a gente preterido. tem aqui no Rio Grande do Sul, suscetibilidade. É inferir suscetibilidade. Então, ele estar contrariado com a classe me parece ser problema. Agora, daí a tentar contra a moral, contra os conceitos dele, aí foge de qualquer padrão, né? Sim, sem dúvida alguma. Essa coisa da escolha, ela tem que fugir àquela coisa de corporativismo. Você não pode achar que um órgão público vai se tornar uma corporação à sua disposição. Sim, porque são eles que indicam, né? E tu tem que tirar mas aí a minha turma, tem que ser nossa, tem que ser a nossa turma. Desculpa, eu não concordo. Eu acho que é um órgão público de extrema importância para o país, tem que ter outro componente. Magda, eu quero trazer um assunto que me chamou a atenção, quero contar com a presença dos nossos amigos advogados aqui. Uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal que definiu agora que a empresa deve sim pagar indenização ao funcionário em caso de acidente de trabalho. O que me chamou a atenção, e aí eu peço o auxílio dos amigos, é que essa decisão agora é independente da comprovação de culpa ou não. Ou seja, responsabilidade civil objetiva. Exatamente. E a decisão tem repercussão geral reconhecida, né? O que significa que ela deverá ser seguida agora por todas as instâncias do judiciário. Mas para mim aí o ponto mais delicado, eu repito, reforço aqui o fato de já ter trabalhado aí por um bom período em departamentos de recursos humanos e áreas, né, nesse sentido, uma das empresas, inclusive, eu passava mais tempo como preposto em função de ações trabalhistas do que dentro até mesmo da empresa. É a questão da não necessidade de comprovação de culpa da empresa. Ocorreu o acidente, não importa, ele alega, solicita a indenização. É o conceito da responsabilidade civil objetiva, independe de culpa. Agora aí, essa decisão é de quem? Eu não peguei o início da... Essa decisão foi do Supremo Tribunal Federal. Do STF? Exatamente. O Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão. Estranha. Ela é questionável, né? É possível se estabelecer uma discussão boa. Porque o que o Marconi disse está de forma bem clara. Acidente do trabalho. Sim, do trabalho. Portanto, especificamente. O princípio de que é no local do trabalho ou em algum local há trabalho. E um outro detalhe também que faz parte do texto é do profissional que atue em atividade de risco. Bom, aí já mudou e muito. Então esse é um outro detalhe aí também. Aí já mudou e muito. Por que, Vitorino? Porque a atividade de risco tem classificação na legislação trabalhista, né? Não é qualquer atividade. Eu, por exemplo, na Rádio Pampa, eu não exerço atividade de risco. Tem risco não, claro, risco tem. E por que Aqui eu citei... também não, né? Quer dizer, não sei. Agora, se você, por exemplo, é frentista de posto de gasolina, é atividade de risco. Porque, por exemplo, uma das empresas que eu trabalhei é de mudança, transporte, carga, né? E aí você tem uma série de EPIs. E muitos desses acidentes que ocorreram, um ou outro desses equipamentos não estavam sendo utilizados. E aí gerava por vontade própria do empregado, por vontade não própria dela. Aí tem uma encrenca grande. Alguns eles se negavam veementemente de utilizar. Essa decisão vai valorizar muito os técnicos de acidente de trabalho, né? As empresas que já têm e as que não têm vão ter que ter técnicos, engenheiros, especialistas no trabalho. Você acompanha o nosso programa pelo youtube.com/tvpampa, ativando o sininho, que aquilo ali, na verdade, você ativa as notificações, você sempre será avisado, você sempre saberá que nós estamos no ar e podem nos acompanhar. Bem como você nos acompanha também pelo facebook.com/atualidadespampa.
e também todas as nossas fotos, todos os nossos momentos através do nosso Instagram, @atualidades.pampa, Ana. Atualidades.pampa, muita gente participando aqui. Cada comentário que a gente tem, porque os momentos são muito engraçados, registrados pela nossa equipe de redes sociais, pega cada momento. Muitas pessoas falando que adoram a Roberta, e aliás, tem até foto da Roberta num camelo. Eu vi, no nosso Insta, com um TBT da viagem dela recente. E aqui muitas pessoas colocando que o teu cabelo está lindo, Magda. O meu? Estão adorando aqui. Isso, dona Magda. E muitas pessoas também estão questionando no Prêmio Press em qual categoria nos enquadrar, se os comunicadores que já estão concorrendo pudessem falar para votar Não, na mas categoria isso. certa. Programa de TV, no caso Atualidades Pampa. O Marconi, Apresentador de rádio. Tu, E comentarista, eu tô de TV. E o Mário. O Mário jornalista Barcelos, do ano. comentarista de Jornalista rádio. do ano. E eu, jornalista do ano. A Magda é jornalista do ano. Essas são as categorias. Para não indicar ninguém O que nós vamos fazer? Nós vamos... Tem a equipe da Rádio Grenal também. Tem o Benhur Marchiori, está indicado como comentarista. E o Duplo em Debate com o programa esportivo. Duplo em de rádio. Debate. Então, eu vou também dar uma indicado como programa de sugestão rádio. e eu acho que responde melhor os nossos telespectadores. Eu cito aqui os nossos Faces, nas nossas Instagram, nós podemos postar no Instagram, não dá para postar? Podemos, Então, assim, sim. nós vamos pedir para os responsáveis pelas nossas redes sociais que postem no Atualidades, né? No atualidades.pampa. O que cada um está concorrendo para você chegar na categoria certa, incluindo o pessoal da Rádio Grenal, enfim, toda a empresa que estiver concorrendo, nós vamos colocar ali. Só um complementozinho, Faça porque eu recebi aqui muita gente dizendo que não está conseguindo acessar o site. É Press com 2 S. Press com 2 S. Porque o pessoal está botando Press. E tem que ali. botar barra. Barra? Revistapress.com.br/Prêmio Press. Prêmio Press. Tudo junto. PRESS. Se não colocar o Prêmio Press, não tem problema. Abre no site da revista e tem uma tarja vermelha. Tem uma tarja. Vote no Exato. Prêmio Press. Aí clica ali. É bem fácil, é só entrar no site da Vamos revista. contribuir na segunda-feira, vamos contribuir botando a barra ali, né? Botando o site ali. nós Podemos vamos contribuir botar pro o nosso- site, é nosso verdade. E um abraço também enorme para a Rita Oliveira, que está na nossa audiência. Muito obrigada, querida. Um beijo para você. Bom, deixa eu ler aqui o que a Kátia Moura, nossa telespectadora aí de Pelotas, enviou para o programa sobre os assuntos Macri, Paulo Guedes, enfim. O que vou citar abaixo, diz ela, e é importante que você preste atenção no que ela diz, não justifica a deselegância das palavras do ministro Guedes, mas é uma amostra de como os franceses tratam os estrangeiros. Abre aspas. A mineira Sinara Beguin, de 37 anos, comprou um café para viagem em Lille, no norte da França. Quando chegou em casa, reunida com a família à mesa, leu estupefata a seguinte frase que estava impressa no copo descartável. Abre aspas. Não dê ouvidos ao Bernard. Não há apenas favelas, drogas e prostitutas no Brasil. Há também um café muito bom. Diário de Turismo. Que feio, hein? Legal. Eu recentemente vi lá e não, na realidade fui muito bem recebida, né? O problema de tratar um mal, Mas tratar o outro pessoa, mal. Eu só acho que não dá para horizontalizar. Não, e mas ela verticalizar. disse que uma coisa não justifica a outra, mas ela Eu mesma quero pensou dizer, nisso. uma coisa é a relação entre os líderes de um país, né? E entre o comércio escrever e dizer bobagem aí, como é. Mas De igual, se lamentar, né? Dona Magda, eu quero dizer que se avizinha o fim de semana esportivo e nós, tricolores, ainda de cabeça inchada, mas o Grêmio E passa eu tô a em ter... estado de choque ainda, não sei nem do passa a que ter tá uma falando. outra missão muito importante. O Grêmio está a 3 jogos de conquistar a Libertadores da América. Então não vamos fazer tragédia, não vamos, né, terra arrasada. O Grêmio tem 3 partidas para jogar, 2 com o Flamengo e em passando, então jogaria uma final que é em jogo único. Mas há uma vaga para a Libertadores do ano que vem e esta eu sempre tenho enfatizado. É muito importante, muda o orçamento do clube, muda o tamanho do clube, muda a visibilidade perante o mundo, tu estares na Libertadores da América. Então, passa a ser alcançar a 6ª vaga do Campeonato Brasileiro,
passa a ser importantíssimo para a Grêmio e para o próprio Internacional, que ainda não ganhou a final, tem a final com o Atlético Paranaense. E pode ser positivo para o Grêmio, porque abre mais uma vaga. E se for campeão, abriria mais uma vaga. Então, amanhã tem rodada do Brasileiro. O Grêmio enfrenta este Cruzeiro, que foi esmigalhado pelo Internacional, que levou 3-0. Um jogo que ele tem que ganhar, ele ainda toma 3. Maravilhoso. É verdade, maravilhoso. O jogo é em Minas, o Cruzeiro está tentando se reerguer, trocou de técnico, mas vem desarrumado. Então é uma oportunidade para o Grêmio jogar em cima dessa insatisfação da torcida e começar a se reorganizar a sua campanha no Brasileiro. E o Internacional, em contrapartida, vai com seus reservas, já exatamente que vai poupá-los para a final da Copa do Brasil, enfrentar o São Paulo, que é um dos líderes que ponteia o campeonato, né? Está entre os 3 primeiros sempre, às vezes em primeiro, às vezes em segundo, e vem com seu time titular. Então o Internacional tem um confronto muito difícil, mas o Inter também, insisto, se ganhar a Copa do Brasil, não precisa da vaga no Brasileirão, mas se houver uma tragédia, esta vaga será importante também. Olha, o nosso telespectador, Eugênio Carlos, desculpa eu atravessar esse assunto, eu quero voltar a esse assunto. Só uma correção, é a vaga na Libertadores do ano que vem. Vaga na Libertadores. Libertadores do ano que vem. Ele mandou aqui uma foto, que eu não tenho como mostrar para vocês agora, talvez depois com a produção a gente consiga mostrar segunda-feira. Ele mostra o prédio da Prefeitura de Tel Aviv, em homenagem ao Brasil, pela passagem do dia 7 de setembro. Eles iluminaram de forma o prédio que está ali mostrada a bandeira do Brasil. Mídia, e aí ele usa um adjetivo muito grosseiro, que eu não posso repetir, brasileiras não dão notícia. Obrigada, Netanyahu, pela deferência e amizade ao nosso país. Muito legal mesmo. Eu vou ver se depois a produção consegue, de alguma forma, colocar na segunda-feira, enfim. O senhor... Diz que o presidente é nazista. Bom, olha aqui, ó. Dona Magda, o senhor Anestor Bazo. O senhor não provoque, que é cor de rosa chata. Dona Magda corresponde a Fátima Bernardes. Eu acho que eu sou melhor que ela. Seu Vitorino corresponde ao Bonner. Olha, tu acha? Eu? Eu não, sou muito mais bonito que ele. Então tá bem. Sabe o que ele disse? Que aqui são exemplos de ex-casais que fazem sucesso na TV brasileira. Parabéns, Nestor de Porto Alegre. Sensacional, seu Nestor. Eu vou botar no... Não, e aí a Liane mais o Eugênio Carlos, eles, a respeito do assunto da mulher do francesa, do presidente da França, não sei o que, do Macron, eles dizem, todos dizem assim... O Eugênio Carlos disse assim, até a Roberta entrou para a turma do mimimi, a mulher do Macron é feia mesmo. Aliás, já passou da feiura. Para ser não sei o que, não tem nada de grosseiro, enfim, mas ele faz uma brincadeira. E o seu Ricardo Antônio Imes, do nosso programa, diz o seguinte, aqui em Estrela, a respeito do fumo, a falta de respeito, né, de fumar, um monte de pessoas que não fumam, eles que tinham um médico que fumava durante a consulta. Mas isso existia, né? Existia. As pessoas faziam de tudo um pouco. E o seu Edmundo Pastore deu nos nossos dedos. Respeitosamente, não misturem as coisas. O Ronaldinho Gaúcho é mais conhecido no mundo, além do Pelé. E por falar isso, ele foi o melhor e ainda não existe alguém mais completo no futebol do mundo. E o processo dele, ele realmente é culpado ou me parece aí que tem alguma razão escusa para não gostar dele? Bom, isso eu posso falar por mim. Não tem nenhuma razão escusa por eu não gostar dele. Eu não gosto dele porque da forma que ele saiu do Grêmio, não gosto, é um direito que eu tenho, né? Agora, é óbvio que isso é verdade porque tem uma justiça no meio disso e tem um trapiche e ele é tão conhecido que até eu conheço dele, né? Na residência dele. Então, não existe nenhuma mentira. Separem as coisas, minha visão e opinião respeitosa e democrática. Como é fácil bater? Um caso é um caso. Agora, por isso, não pode ser divulgador do Brasil ou é antigoverno? Edmundo de Bento Gonçalves. PS, que tal mandar o Felipe Santa Cruz da OAB? Não entendi. Dona Magda, deixa eu só te separar, porque senão a gente faz tá tudo uma misturada. A gente junta tudo uma misturada. Primeiro, a figura do atleta Ronaldinho. Eu enalteci aqui pelo Barcelona, falou bem, mas passagem, foi fantástico, não tem como.
A passagem dele pelo Grêmio é uma relação dele e o Grêmio, a torcida do Grêmio gosta dele ou não gosta dele, isso é problema da torcida do Grêmio, entre eles, eu me incluo, era o diretor que estava lá em Paris na oportunidade. Agora, a questão judicial... Ele recebeu, através de um Estado democrático de direito, ele recebeu um processo contra ele, foi citado, poderia se defender ou não. Se não tivesse dinheiro para pagar advogado, o Estado forneceria advogado para ele, mas ele tem, e ele foi condenado, assim como eu e o senhor. Então, ele tem que pagar, assim como eu e o senhor temos que pagar. É só isso. E aí fica ruim ele dever para o erário público e o público, o Estado público, o próprio Estado, lhe contratar para ser garoto propaganda. Aí que me parece o choque ético. Mas olhando ali a mensagem dele, me parece que ele fez esse mesmo exercício de esforço de tentar ver na imagem do atleta, do jogador Ronaldinho, aquela figura monstruosa que conquistou o mundo, para tentar compreender. Mas aí pode? Pois é isso que eu vou concluir agora. Obrigado, desculpa. Não tem nada que ver com isso. Não tem, realmente. Existem outros elementos que aí desabonam, né? Porque se for dentro desse sentido, eu prefiro, então, o nome da Gisele Bündchen. Até porque ela é ambientalista. O outro Ronaldinho que foi tanto ou mais o Nazário. que ele. Nazário. Sabe, Nazário, tem brasileiros aí que podem perfeitamente preencher essa vaga. É a questão, claro, ninguém nega o tamanho e a proporção que o Ronaldinho, tanto que nem como a Roberta disse, a gente conhece ele. A gente entende do que se trata, né? A gente não fica boiando. Eu conheço ele, convivi com ele, meu falecido marido foi dirigente dos juniores, foi dirigente do Grêmio durante anos, eu conheço todos eles. E ele tem um papel, por exemplo, eu vou trazer agora pro esporte que eu compreendo um pouco mais, o Michael Jordan tem esse papel. Ele, mesmo depois de ter parado de jogar, ele continua, ele teve um papel no Furacão em Charlotte, ele teve uma presença absurda, ele teve lá preparando comida para as pessoas, ele tem o mesmo patrocínio vitalício da mesma marca. Ele tem uma instituição que financia bolsas escolares. Isso, exatamente. Só que... Ele tinha uma escolinha de futebol aqui para as crianças, tinha tudo isso. Só que em paralelo não há absolutamente nada nessas questões que desabonem o nome de Michael Jordan. Aí é que fica, né, diminui. O tamanho gigante que o Ronaldinho conseguiu com o seu talento é diminuído, inegavelmente é diminuído pela quantidade de irregularidades em torno do nome dele. Quanto Dona Denise de Bagé fez algumas manifestações. Xingou de novo a Dona Denise? Eu sou muito xingado pela Dona Denise. Mas primeiro ela diz o seguinte: o que fazer com veículos antigos? O assunto do Vitorino. A produção exacerbada de veículos automotores de passeio novos e o incentivo ao consumo de 0 quilômetro, sendo que os antigos nunca saem de circulação, o que será feito desses carros com mais de 10 anos de fabricação? Será que poderão ser vendidos para a Venezuela ou Cuba? Ou nem esses países, com toda a crise econômica, estão aceitando carros usados? Esses carros vão perder preço de mercado e vão ser acessíveis a pessoas pobres, que tem o direito de ter o seu carrinho, que tem o direito de passear com a família no final de semana, que tem o direito de economizar um dinheirinho e ter o seu meio de locomoção, visitar familiares com a família inteira. As pessoas pobres e carentes terão direito a andar com carros decentes e não com cacos que andam hoje. Então, assim, é uma economia de escala e que funciona absolutamente de forma hierarquizada. Por que nos Estados Unidos você compra carros nobres, carros de luxo, por 3, 4, 5 mil dólares? Porque lá o incentivo é comprar o carro novo. O carro vai ficando velho, vai perdendo preço e as pessoas conseguem comprar. Quantas vezes você vê aí na internet um familiar que foi um amigo, foi morar nos Estados Unidos, chega lá, em 6 meses, comprei um carro da marca tal, carros de luxo, que são carros de luxo aqui. Mas o carro é acessível. Complementando, lá eles têm uma modalidade, as revendas têm uma modalidade que é muito parecida com o que uma marca de telefone faz aqui, né? Você compra o modelo A, saiu o modelo B, a marca ali entra em contato com você e você usa esse carro, ou seja, você continua se atualizando. Você nunca é dono do carro. Isso. Agora você está sempre com um carro novo. Está sempre com um carro novo e esse carro antigo, ele está lá com a revenda para negociação. Isso se chama movimentar a economia. Boa noite, amigos da bancada. Magda, Beatriz, cuidado com o convite para sair.
Magda Beatriz, se hoje o Nenê convidá-la para sair, pode ter certeza do destino. Sendo hoje o dia do sexo. KKK, abraços. Dona Denise de Pajé. Dona Denise, como assim, dona Denise? Não dá ideia. Você quer mais atualidades, Pampa? Você vai morrer, tá pensando agora na segunda? Não! Neste sábado, 7h30 da noite, tem os melhores momentos do Atualidades Pampa. Você vai continuar informado, você vai se divertir, porque os melhores momentos sempre matam as saudades de todos vocês. Então não esqueçam, sábado, 7h30 da noite, os melhores momentos do Atualidades Pampa. E nós voltamos ao vivo em cores na segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos um excelente final de semana. Quem vai marchar nesse 7 de setembro, que marche bem. Quem não marchar, perdeu. Beijo, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.